E agora chegou a hora de falarmos de esporte. Estamos recebendo o Edson Castro. Boa tarde, Edson, tudo bem? Boa tarde, Caliandra. Boa tarde aos nossos telespectadores. Um grande abraço a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais do Grupo Bom Dia. E o que temos de destaque no esporte de hoje? Olha, na edição de hoje do Jornal Impresso, a gente começa falando um pouco lá na página 22 sobre a questão do Internacional, preparação para voltar aí para o Campeonato Brasileiro, diferente do Grêmio. O Inter teve toda a semana aí para treinar, né? Apenas para treinos. O Grêmio volta aos treinos hoje, lembrando que o Grêmio na terça-feira teve uma decisão pela Libertadores contra o Estudiantes, acabou conquistando a vaga para as quartas de final. Então, matéria aqui do Internacional, tem aqui também o Esporte Amador, né? A BB Santos, que é o campeão municipal de futsal da primeira divisão. A gente traz uma reportagem com a gurizada lá que ganhou o título semana passada, na última sexta-feira, aliás, e o Mundial de Futsal. Bacana, porque está acontecendo o Mundial de Clubes de Futsal. Nós temos 2 times brasileiros disputando. Tivemos uma vitória do Magnus em cima do Barcelona Futsal. Exatamente. Duas equipes que estão lá, o Magnus Sorocaba e também a CBF de Carlos Barbosa. Os 2 times estão classificados para as semifinais. O Magnus ontem venceu o Barcelona. O torcedor do Atlântico vai lembrar aí do Ferrão, que era um jogador que jogava aqui no Atlântico, está jogando no Barcelona. E o Magnus, que havia perdido para o Barcelona num torneio pré-temporada há algumas semanas atrás na Europa, ontem venceu, garantiu o primeiro lugar do grupo, evitou de pegar o Barcelona nas semifinais. O Barcelona vai ficar para a CBF nas semifinais do Mundial de Futsal. A gente sabe que no futebol tem essas desigualdades em relação a um clube europeu para os brasileiros. E no futsal, como é que é isso? Os times, tanto Magnus quanto a CBF, vêm em um equilíbrio como as equipes europeias, como é o caso de ontem, que aconteceu uma vitória diante do Barcelona? Acho que sim. É um pouco menos desigual essa qualidade técnica que a gente tem entre futebol e futsal. No futsal, basta ver que a maioria dos clubes europeus são formados por jogadores brasileiros. Aqueles clubes que realmente se destacam na Europa possuem vários atletas brasileiros. Então, por exemplo, tempos atrás a gente tinha o Kairat do Cazaquistão, que é um país que não tem muita tradição de futsal, mas que montou um super time de futsal, foi campeão da UEFA, depois perdeu o Mundial de Clubes aqui em Erechim para o Atlântico, com vários jogadores brasileiros. Então os jogadores brasileiros realmente vão para a Europa, integram grandes elencos do futsal europeu, mas independente, a gente tem lá o Inter Movistars, times da Rússia também, da Itália, o nível técnico não tem tanta diferença assim para o nível técnico dos principais clubes de futsal do Brasil. Então a gente tem, por exemplo, a CBF está em busca do seu 4º título mundial de clubes. O Sorocaba é o atual campeão mundial de clubes, né? Ganhou o título no ano passado. Em 2015 a gente teve o Atlântico ganhando o mundial de clubes. Então a gente tem sim os clubes brasileiros com possibilidade um pouquinho maior de chegar lá no Mundial de Clubes e conquistar o título, diferente do que vem acontecendo no futebol. No futebol, realmente, a gente tem visto uma qualidade técnica dos europeus, principalmente, muito acima dos brasileiros, mas vale ressaltar também, e aí é uma análise que eu faço, os clubes europeus baseados com grandes atletas brasileiros. Então você pega o Real Madrid, que foi campeão ano passado em cima do Grêmio, quem que é um dos principais jogadores do Real Madrid hoje, e era na época também, Marcelo, jogador brasileiro. E outros jogadores que acabam integrando essas equipes. O Arthur está indo pro Barcelona, foi pro Barcelona, o Vinícius Júnior do Flamengo, quer dizer, pro Real Madrid. Quer dizer, os clubes europeus também são baseados em atletas nossos, né? Acabam levando os nossos talentos para lá e enfraquecem um pouco o nosso futebol. Um pouquinho diferente que acontece no futsal, a gente ainda consegue equilibrar um pouquinho mais as forças. E falando de qualidade técnica, ontem também tivemos rodada da Libertadores com a desclassificação do Corinthians, né? Um clube que nos últimos anos veio se destacando pelo seu futebol e também por ter conquistado títulos importantes. A gente tem 3 clubes essa semana do Brasil eliminados na Libertadores. O Santos, toda aquela questão que aconteceu na terça-feira, perdeu por 3-0 no tribunal, lá na Conmebol, depois acabou empatando em 0-0 com o Independiente em casa. Tem o Corinthians, que ontem caiu fora, venceu o Colo-Colo por 2-1 em São Paulo, porém havia perdido por 1-0 lá, está eliminado. E temos o Flamengo, que também foi eliminado, um outro grande favorito na própria Libertadores e que vem fazendo uma temporada excepcional no futebol brasileiro, mas que enfrentou o Cruzeiro, né? E aí acabou perdendo de 2-0 em casa, não conseguiu reverter o placar. Ontem venceu por 1-0, mas o Cruzeiro está classificado. E hoje, o último time, o Palmeiras, entra em campo para enfrentar a equipe do Cerro Porteño. Eu diria que já classificado, porque venceu por 2-0 lá, tem muito mais qualidade.
Soledade, e a gente sabe que o Palmeiras talvez seja o grande clube o grande time do futebol brasileiro hoje. O Cruzeiro que também vem sendo destaque no Campeonato Brasileiro, né, Edson? Exatamente, o Cruzeiro está fazendo uma campanha muito legal, tem um grupo muito bacana de jogadores, e é bom ficar de olho no Cruzeiro, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Acho que o fato deles irem avançando na Libertadores faz com que tire um pouco do foco do Brasileiro, que é o que está acontecendo com o Grêmio também. Até antes a gente conversava fora aqui nos bastidores e o colega perguntava, mas nós podemos ter uma final de Libertadores entre brasileiros? Podemos? A gente pode ter uma final de Libertadores entre brasileiros. É bom ficar alerta porque a gente pode ter também uma final entre argentinos, né? Porque nós temos 4 times argentinos nas quartas de final e 3 brasileiros. Apenas um time fora do eixo Brasil e Argentina estará nas quartas de final, que é o Colo-Colo do Chile. O que acontece? Para a gente ter 2 brasileiros ou 2 argentinos na final, tem que chegar a pelo menos 3 times desse país nas semifinais. Então, se chegar a 3, por exemplo, Cruzeiro, Grêmio e qual que é o outro brasileiro? Palmeiras. Se chegar esses 3 times nas semifinais, não tem duelo direto. É óbvio que um dos duelos vai ser direto, mas não porque a Conmebol vai forçar esse duelo. Então eles se enfrentam e aí se 2 brasileiros ganharem, vão estar na final. O mesmo pode acontecer com os argentinos. A gente tem Independiente, River Plate, tem o Boca Juniors que joga hoje e deve confirmar também a classificação, e tem o Atlético Tucumã que enfrenta o Grêmio. Se 3 ou 4 argentinos chegarem aí nas semifinais, coisa que a gente não quer que aconteça, nós poderemos ter também uma final de argentinos. Muito bacana isso, né? Porque já faz tempo que a gente vê uma final de argentinos e também de brasileiros na Libertadores da América. Porque é difícil, né? A gente acaba tendo normalmente, quando chega nas semifinais, no máximo 2 times de cada país. E esse ano há sim uma grande probabilidade que a gente tenha ou 2 argentinos ou até 2 brasileiros. Eu ainda acredito que a gente pode ter 2 brasileiros, aposto muito em Palmeiras e Grêmio, como os 2 brasileiros favoritos, acho que são. E o Cruzeiro correndo ali por fora. Agora é bom ficar de olho no Cruzeiro. O Cruzeiro tem apresentado realmente um futebol bem empolgante, um futebol assim decisivo. E tem o Mano Menezes, que é um cara que sabe muito de futebol e pode levar o Cruzeiro aí a ser destaque nessa Libertadores. E ontem nós tivemos rodada da Copa Via Ney Carlé aqui em Erechim, com o Ipiranga goleando Soledade dentro de casa. Um resultado muito importante, né, Edson? Já que os próximos 2 confrontos da equipe de Erechim vai ser fora de casa. Saiu do sério Ipiranga, né? E o mais bacana, eu achei, Caliandra, foi a estreia dos reforços que o Ipiranga está trazendo. O João Vitor começou jogando ontem, foi dele o primeiro gol no primeiro tempo. O Vandinho entrou na segunda etapa, 2 minutos depois já tinha feito dele também, o jogo estava 3-0, ele fez o 4º gol. E nós tivemos ainda a estreia do Jackson. Esse sim foi a estreia mesmo, porque o Jackson não havia jogado contra o Internacional. O Vandinho e o João Vitor já haviam jogado contra o Internacional, fora de casa, fizeram a primeira partida diante do torcedor, no Colosso da Lagoa, mas já haviam estreado fora. E foi bacana, eu achei que o João Vitor teve uma movimentação muito interessante, tá com a camisa 10, né, ajudou muito o meio de campo. Ontem, na minha percepção, achei que o João Vitor, o Vandinho e o Fidelis foram assim os destaques, João Vitor, Paulinho e Fidelis, os destaques ofensivos da equipe do Ipiranga. O Paulinho realmente ajudando muito, fez um gol no segundo tempo, mas ajudando muito a equipe, tanto na marcação ali no meio campo, quanto no ataque. Gostei da movimentação do Ipiranga. Acho que o Ipiranga foi muito bem. Os 5-0 realmente retratam o que foi o jogo. O Ipiranga foi muito superior à equipe do Soledade. Havia uma expectativa em relação a esse time do Soledade, que é um grupo de empresários que acaba conduzindo o clube. Basta ver que ontem, por exemplo, eles já estavam filmando o jogo, mandando informações para outros empresários que poderiam analisar aí os jogadores que estão no Soledade. Então havia uma expectativa, mas o Ipiranga foi superior, conseguiu uma vitória importante. Por quê? Porque está na vice-liderança do grupo, vai enfrentar já no domingo 3 Passos, que é um time que também briga pela vice-liderança, né? A liderança eu acho que vai ficar com o Internacional, né? O Inter dos 3 jogos já venceu os 3, é um time que é superior às equipes do interior, mesmo usando o time de aspirantes, né? Uma qualidade técnica um pouco superior a dos demais times. Não é imbatível, mas é um time interessante. E acho que o Ipiranga assim começa a encaminhar ali a classificação entre os primeiros colocados do grupo. Bom, e vocês agora vão conferir como que foi o jogo do Ipiranga contra o Soledade. À noite, enluarada,
trouxe uma goleada no Colosso da Lagoa e a vice-liderança do Canarinho no Grupo A da Copa Vianney Carlet, com gols de João Vitor, Fidelis, Fábio, Claudinho e Vandinho. O Ipiranga se mantém na disputa pelo topo da tabela. A goleada por 5-0 diante do Soledade traz mais confiança para a equipe do Ipiranga, já que as próximas 2 rodadas serão fora de casa. Dentro de casa, o volante Fábio pôde comemorar o seu primeiro gol como profissional. Uma felicidade para mim, é meu primeiro gol como profissional também. Graças a Deus, consegui ajudar a equipe aí com a vitória. E fora de casa agora, tentar buscar os 6 pontos, que é o que a gente propôs para o campeonato. E agora vamos falar de futsal, porque 2 jogadores do Atlântico podem estar retornando às quadras nos próximos meses, Edson. Como é que é essa... Exatamente. Ontem a gente entrevistou o Capa, que é um jogador que está 4 meses parado, veio para o Atlântico esse ano. Logo que começou aí a disputa do Campeonato Gaúcho e da Liga Nacional lá no início do ano, ele acabou tendo uma lesão bem grave, teve que fazer uma cirurgia e ficou 4 meses parado. Está voltando agora. Aos poucos ele está trabalhando mais a parte física para depois entrar já na preparação com bola e com o treinador Giba. Não deve jogar contra o Marreco no final de semana, deve ser poupado ainda, mas é um jogador que vem como reforço diante daquelas saídas importantes que o Atlântico teve, né? O Cabriúva e o Nenê indo embora o Atlântico tenha buscado o Ian para repor, o Portuga também tenha chegado em meia temporada para repor, mas são reforços que o Atlântico tem dentro do próprio grupo. O Kleber é um outro jogador que também está um tempo parado já, se recuperando também de uma outra cirurgia que ele fez também, e o Kleber eu acho que é um pouquinho mais demorado, né? Deve demorar aí mais um mês aí para ele voltar a ficar à disposição do Giba, mas o Kleber deve voltar nas fases de mata-matas, tanto do Campeonato Gaúcho quanto da Liga Nacional. O Capa deve voltar um pouquinho antes, né? Já nos próximos dias aí deve ficar à disposição do Giba. E bacana, ele falou sobre essa questão da cirurgia que ele teve, os momentos que ele viveu, que ele não gostaria de ter vivido, justamente por estar chegando à equipe do Atlântico, mas agora está se recuperando aí, e a gente espera que nos próximos dias possa estar à disposição também. E são 2 jogadores que estavam numa fase muito boa também antes da lesão, né? Estavam aí sendo os principais destaques da equipe dentro de quadra. 2 apostas do Atlântico, né? 2 apostas que o Atlântico teve no início do ano, final do ano passado a contratação, mas chegaram no início do ano. E infelizmente acabaram se machucando, mas são 2 jogadores que podem dar uma boa resposta ainda para o time do Atlântico, que precisa desses jogadores porque precisa de elenco também para chegar ao objetivo que é a final da Liga Nacional de Futsal. Não é um objetivo impossível, não, o Atlântico tem hoje um dos principais times do país, um dos principais elencos, mas precisa de grupo também, não é com 5, 6 jogadores que vai ganhar a Liga Nacional. Então a volta do Capa e do Kleber, a chegada do Ian, que também está se ambientando ainda, é importantíssimo para o Atlântico aí na sequência das 2 ligas, né? Gaúcha e Nacional. São essas as informações do esporte de hoje? Exatamente. Amanhã a gente volta com mais informações, já falando aí de Ipiranga no final de semana, de Atlântico na Liga Nacional, enfim, com mais informações aí do final de semana.